Estamos na série de pregação da segunda carta de Paulo aos Coríntios, então abra lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos ler versículos 1 até o versículo 6. Um assunto hoje muito importante, que nós vamos meditar. Deus nos dará graça para falarmos e entendermos claramente a respeito disso. Então vou ler, segundo aos Coríntios 11, 1. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Agora presta atenção no que ele vai dizer. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, olha lá, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. Embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os temos feito conhecer isso. Então, vamos entrar numa conversa muito boa hoje. Primeiro, Paulo mostra no versículo 2 uma razão profunda do seu trabalho, do seu ministério. Olha o que ele diz: zelo por vós com zelo de Deus. Por quê? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Então, o que movia o coração do apóstolo Paulo? Ele tinha que preparar a igreja como uma virgem pura a um só esposo. Ele apresenta um quadro de casamento. Uma virgem pura sendo apresentada a um só esposo, que é Cristo. Então esse é o trabalho da igreja. Naturalmente ele não está falando de uma questão sexual, mas o que Paulo tem em mente quando fala de uma virgem pura, né? Pura na doutrina, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele tinha um grande trabalho de ter uma igreja limpa das falsas doutrinas, dos enganos, né, dos falsos ensinos, na pureza do Evangelho, uma igreja preparada para quê? Para ser apresentada a um único noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é justamente isso, meus irmãos. Olha, o que é que torna uma igreja pura? Não é encher ela de norma, de regra e de tradição. Mas o que torna uma igreja pura é a doutrina, o que é ensinado na mente, nos corações das pessoas, né? Hoje em dia nós vemos uma igreja que tem um pouquinho de macumba dentro, tem banho de descarrego, sal grosso, né? Uma igreja mística, né? Traz um pouco de cada coisa e apresenta um culto com tudo isso misturado. Vocês entendem isso ou não? Né? Uma igreja que você tem um pouquinho da macumba no culto, tem um pouquinho do catolicismo no culto, tem um pouquinho de espiritismo, tem um pouquinho de Jesus, é o sincretismo. Então você vê um culto às vezes mesclado com coisas que não é o Evangelho. Mas quando o Evangelho é apresentado de uma forma pura, tendo Cristo como centro de tudo, nunca esqueça, o centro da igreja não é o nome dela, não é o pastor, não é o apóstolo. O centro da igreja, a fé das pessoas tem que estar posta numa única pessoa, que é Jesus Cristo. E no Evangelho que ele trouxe um Evangelho, ele começa uma nova aliança. Então o trabalho de Paulo era justamente isso, apresentar uma igreja limpa,
uma igreja pura. Há um só noivo que é Cristo, como se fosse um casamento. Mas agora Paulo tinha um receio no coração dele, é sobre isso que nós vamos falar. Olha lá, vou ler de novo o versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um só esposo que é Cristo. Agora Paulo fala de um receio, olha o que ele diz. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então olha lá, primeira coisa, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. O que aconteceu na mente de Eva? Olha lá. Assim também seja corrompida a vossa mente. Uma mente corrompida, qual o comportamento que ela vai ter? Essa é a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo, né? Então vamos trabalhar um pouquinho. Como é que Eva foi enganada? Como é que a mente dela foi corrompida? Então vamos lá para o começo. Gênesis, né? Vamos ver lá o que aconteceu. Porque Paulo está escrevendo isso e a mente dele vai lá no começo de tudo, em Gênesis. Então Gênesis no capítulo 3, vamos ler só o versículo 16 e 17 do capítulo 2 também. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. Da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Então Deus deu um único mandamento para o casal. O casal podia fazer tudo. Ele só tinha um mandamento, não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, eles iriam morrer. Agora vamos ver o trabalho da serpente. A astúcia da serpente como é. É sempre a mesma coisa. Olha lá, capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha a astúcia da serpente como é. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Olha a astúcia da serpente. Então a serpente disse: é certo que não morrerás. Para um pouquinho. Qual é o mandamento que Deus tem para o casal? Olha, você não pode comer, senão você vai morrer. Então a serpente aqui é o diabo, você sabe disso. Então você não vai comer de todos os frutos. A mulher responde: menos de um. Porque se nós comermos, Deus disse que ia morrer. Agora como vem a serpente? Não vai morrer. Não vai morrer. A astúcia da serpente é justamente isso, é tirar a pessoa da palavra de Deus. Um argumento falso, levar ela, tirar a simplicidade daquilo que está na mente dela, da palavra de Deus, e levar ela ao engano. É sempre a mesma estratégia. A estratégia do diabo qual é? É sempre tirar a pessoa da escritura para levar a pessoa a ter um comportamento em crer em coisas misturadas que não é a escritura. É sempre a mesma coisa. Então ele disse, olha o que ele responde, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, qual é a astúcia da serpente? A astúcia da serpente é sempre tirar a pessoa da palavra, do mandamento de Deus, e levá-la a ter um comportamento que não é aquilo que Deus prescreveu. Então nunca esqueça isso. Qual é a obra do diabo? A obra do diabo é sempre levar uma dúvida no coração da pessoa para tirá-la da escritura e levá-la a crer em outra coisa. É sempre a mesma tática, desde o começo, não é? A pessoa conhece o Evangelho, sabe tudo que Jesus Cristo fez na cruz. Então vem um argumento, não é bem assim.
Então a obra do diabo é anular a cruz, esconder a cruz, levar a pessoa a fazer uma coisa que não está de acordo com o Evangelho. É sempre a mesma coisa. É sempre esconder a verdade de Deus, a palavra de Deus, e levar a pessoa a praticar, a crer, a se desviar daquilo que está escrito. Então o que acontece quando a pessoa cede a isso? Assim seja corrompida a vossa mente. Então a mente da pessoa, ela fica corrompida. O que é uma coisa corrompida? Perdeu a pureza, se estragou. Entrou nela um elemento estranho, misturou. É que nem você está lá no seu computador, aí vem um vírus, né? Aquele vírus mexe com toda a memória do teu computador, trava tudo. Essa é a astúcia da serpente, é sempre a mesma coisa. É tirar a pessoa da escritura, levá-la a crer em outra coisa. Aí vem o vírus e corrompe tudo. Seu computador já foi corrompido alguma vez? Você entende o que eu estou dizendo, né? Entrou um vírus, um elemento estranho. Então nunca esqueça isso. As pessoas pensam que batalha contra o diabo é ficar gritando contra muita coisa. Pessoas pensam que batalha com o diabo, ela ganha na base de água, de óleo. Eles pensam isso. A pessoa pensa que batalha contra o diabo ganha através de muita gritaria, muito jejum, né? Muita tática humana. A batalha contra o diabo ganha com a verdade. Não esqueça isso. Não é ganha com outra coisa. E qual a tática dele? É sempre tirar você daquilo que está escrito. É sempre a mesma coisa. Desviar você daquilo que está escrito para você crer no engano. Por isso, olha, se eu tiver uma emoção linda e a minha emoção não está de acordo com aquilo que está escrito, ela é falsa, ela pode ser muito linda, mas não tenho que dar crédito, porque isso vai me tirar das escrituras. Se eu tive uma experiência, tomei um choque, mas esse choque no espírito, né, que a turma fala, ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele me leva a algo fora da palavra de Deus, então é falso, não é verdadeiro, porque anula aquilo que está escrito. Que nem Paulo disse em Gálatas: se aparecer um anjo do céu e venha pregar para você um evangelho que vai além do que ele tem pregado, do que a igreja de Gálatas recebeu, seja maldito, Paulo fala, ainda que apareça um anjo brilhante. Imagine uma pessoa toda lá no monte e aparece um anjo brilhante. Oh, glória, né? Aí esse anjo fala assim, ó, pega esse mato aqui, leva lá, é mato ungido, cata uma toceira dele, leva lá, dá para todo mundo na igreja comer um pedacinho, quem comer vai ser abençoado. Essa pessoa vai fazer isso e vai acreditar, e vai falar, Deus me revelou. Vai ou não vai? Vai! Vai falar, isso é que cura, anula a cruz. Então vão acreditar. Qualquer coisa que me tire fora da palavra de Deus é perigoso. Qualquer coisa mesmo, seja emoção, seja até louvor. Tem muito louvor sendo cantado aí nas rádios evangélicas que tem heresia, né? Tem um deles que canta assim: se eu te tocar, então eu vou receber do teu Espírito. Onde está escrito que eu tenho que tocar em Jesus para receber do Espírito? O que a palavra de Deus diz? Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, na palavra da verdade, eu sou selado com o Espírito. Então a pessoa fica procurando um toque no meio do culto, uma coisa imaginária. Então ela é salva, ela ainda não acredita que tem o Espírito e que todo mundo canta e é bonito. Mas traz uma mentira, induz você a sair do que está escrito e crer numa música que lhe causa uma emoção bonita. Você tem que pensar muito, olhar para a palavra e analisar todas as coisas, se estão de acordo com as escrituras. O que aconteceu? Paulo diz que a mente da mulher foi corrompida, porque ela deixou a palavra de Deus. Então qual a tática do diabo de novo? Não esqueça isso, é sempre desviar a pessoa da escritura.
Ele sabe que a Escritura, a garantia da Escritura é Deus. A Escritura não falha. Então ele sempre vai trabalhar naquilo para desviar a pessoa da verdade, para misturar a mente dela, misturar as emoções dela, misturar as coisas na cabeça dela, para que a corrupção, né, entre na mente dela. Ela vai ter uma mente corrompida. E qual o efeito disso? Ela vai se apartar da simplicidade devida a Cristo. Simplicidade devida a Cristo. Então olhe bem. Olha a importância de conhecer o Evangelho, conhecer o Novo Testamento. Está arraigado nas Escrituras, na nova aliança. Nós não vivemos na velha aliança. A velha aliança teve o fim na cruz. A igreja não entende isso. Cristo foi o último sacrifício da velha aliança. Ele foi o sacrifício perfeito. No sangue dele ele estabelece um novo testamento. A pessoa toma a ceia, o pastor fala assim: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ela não acredita e ela vai viver fazendo as campanhas da velha aliança, só pregando a velha aliança. Não acredita que na cruz aquele encerrou, que começa a nova aliança no sangue de Jesus. Então você vê hoje uma igreja voltada para o Velho Testamento o tempo todo. O Velho Testamento é inspirado por Deus, é a palavra de Deus, mas é claro que é. Mas uma coisa que já se cumpriu: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Eu preciso conhecer o que Jesus fez na cruz. O que é que ele mandou pregar? Ele não disse assim: olha, você vai para todo mundo e vai pregar a prosperidade de José, prega lá Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou assim: você vai pregar o que? O Evangelho. As boas novas de grande alegria. Essa é a ordem de Jesus. É um mandamento que se tem que pregar o Evangelho. Esse Evangelho da graça de Deus, que começa na cruz, não é? Então eu tenho que conhecer. Como que eu não vou ser enganado nos dias de hoje? Como eu vou saber e discernir o que tudo que vem pela televisão é o Evangelho ou não? Eu estou dentro de uma igreja, como é que eu vou saber se tudo que o pastor está pregando é o Evangelho ou não? Porque eu preciso conhecer o Evangelho. Então eu vou discernir o que é e o que não é. Eu vou discernir o que é e o que não é. Por isso que nós temos que nos dedicar muito ao ensino do Evangelho. Eu tenho que, a minha posição aqui é abrir essas cartas para vocês e explicar, não com uma mente tradicional, mas com uma mente liberta da tradição. Porque senão eu vou contorcer e pregar a tradição para você. E falar isso, e falar para que você conheça, entre no Evangelho mais e mais e mais e mais. Aí você vai descobrir o que é Evangelho e o que não é o Evangelho. Então, recapitulando, para repetir bastante. O que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios 11? Que a serpente enganou a mulher com astúcia. Qual é a astúcia da serpente? É sempre desviar a pessoa da Escritura. Não, olha bem o que estou te dizendo. Para crer em coisas que não é Escritura. Isso ocasiona o quê? Uma mente corrompida. Uma mente corrompida. Então, qual é a obra do diabo? É trabalhar na mente da pessoa. Entuchar a mente dela de uma falsa doutrina, de um falso ensino. Confundir a cabeça dela com muitas coisas. E ela vai ficar dominada por aquele emaranhado. Porque a tua vida é aquilo que está na tua cabeça. É o que está ali, o que está ali é o que você vive, o que você crê, o que você enxerga. Não vai além disso. E depois o que aconteceu? Olha lá o versículo 6. Vendo a mulher, olha, primeiro ele trabalhou na mente dela. Qual foi? Levar ela a sair da palavra de Deus, não acreditar no que Deus disse, acreditou na astúcia da serpente. Aí ela cai para o campo emocional, olha lá. E vendo a mulher, aí cai para os sentidos da carne, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha lá, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então depois que ele desvia a pessoa da palavra, então a pessoa cai o quê? Nos sentidos. Desejável, ela viu, foi desejável aos olhos, agradável para dar entendimento, já tinha rodado da vida dela a palavra de Deus.
Ela foi e comeu. Então aí que a mente, Paulo está dizendo, a mente da mulher foi corrompida com a astúcia da serpente. Está claro isso? Volta lá em 2 Coríntios, mas só que no capítulo 4. No capítulo 4, ele fala do evangelho encoberto. Nós já falamos sobre isso, já tem uma pregação dessa na internet. Mas vamos lá, no capítulo 4, versículo 3. Ele fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha lá, é para os que se perdem que está encoberto. Agora ele mostra aqui a ação do diabo, olha lá. Nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento. Onde é que eles... O que é cegar? Uma vista que perdeu a capacidade de ver, ela ficou cega, ela enxergava, aí aconteceu algum problema nela, ela se escureceu, perdeu a capacidade de ver. Ela ficou cega da vista, a pessoa. Isso é cegar. Então ele fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça. Não resplandeça o quê? A luz do evangelho de quem? Que evangelho é esse? Da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? Então, qual é a obra da astúcia da serpente? Cegar o entendimento dos incrédulos. Antigamente eu pensava assim, bom, todo mundo está dentro da igreja, não é incrédulo. O incrédulo está lá fora, mas no decorrer do tempo, nós estamos vendo que tem muito incrédulo dentro da igreja, que eles não creem no evangelho, eles creem na tradição, na religião, mas não acreditam na obra da cruz. Então cegou o entendimento para que a luz do evangelho não brilhe, não brilhe. A luz do evangelho da glória de Cristo. Então o evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo, que Cristo é a imagem de Deus. Então qual é a obra dele? Cegar o entendimento para que a pessoa não enxergue o evangelho. Não enxergue o evangelho, entende? Você pensa que o diabo está preocupado quantas vezes eu tenho que rodear Jericó? O próprio diabo sabe que Jericó caiu e nunca mais se levantou. Ele não está preocupado, vamos fazer a campanha de Jericó, roda e grita. Daqui 40 eles vão rodear de novo, faz umas 3 vezes. Ele não está preocupado com isso. Você pensa que o diabo está preocupado de eu fazer uma pregação de Naamã? Olha, dá 7 mergulhos, então vamos fazer uma campanha de 7 dias. Pela fé, cada culto eu vou dar um mergulho pela fé. Aí a lepra vai sair, aí ele faz isso. Você pensa que o diabo está preocupado com isso? Agora quando eu começo a falar do que Jesus fez na cruz, da derrota dele na cruz, o sangue derramado, o novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue, então o diabo começa a se preocupar. Porque se a pessoa crê nisso, aí ela é liberta mesmo. Agora você vê a igreja hoje se matando de fazer coisas imaginárias que não é o evangelho. Onde já se viu fazer um gigante de madeira, de papel na igreja? Pensa, meus irmãos. Pô, um montão de pedrinha lá, cada pedrinha é uma oferta. Aí o indivíduo põe a oferta, pega uma pedrinha ungida para tacar num boneco no... Isso não é evangelho, meus irmãos. Vocês estão entendendo que a obra do diabo aí não é evangelho? Mas que água milagrosa é essa que nunca Jesus falou nada na Bíblia? Venha que eu estou dizendo uma água milagrosa, água das promessas. Que água das promessas? Onde está escrito isso? Mas aí você vê a mente corrompida que não prega o evangelho. Então eles anunciam uma outra coisa. Uma outra coisa. E a pessoa não consegue enxergar o evangelho. Cegou o entendimento. Com qual finalidade? Para que a luz do evangelho não brilhe, a pessoa não enxergue a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o evangelho, que é as boas novas, é chamado de evangelho da glória de Cristo. Então é essa questão. Hoje em dia você vê tanta pregação, mas se você for ver realmente o que está pregando o evangelho, você vai, meu Deus, eles estão pregando a história de Israel, pregando o judaísmo, fazendo as campanhas dos judeus. Eles estão dizendo,
cabeça e não cauda, mas aquilo era uma promessa de Deuteronômio 28 para o pacto da lei dos judeus, não tem nada a ver com a igreja. A palavra igreja aparece pela primeira vez na Bíblia em Mateus 16, onde Jesus Cristo diz o quê? Sobre esta pedra que é Cristo eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é Mateus 16, e a igreja nasce quando? Quando Jesus Cristo ressuscita em Atos 2, desce o Espírito Santo sobre toda a carne. Na velha aliança tudo é judaísmo em volta do povo judeu. Está bem claro isso na sua mente? Agora, volta lá, já está em 2 Coríntios, vamos lá no capítulo 11. Preste atenção no que ocasiona isso que nós estamos dizendo, olha lá. Vou ler de novo o versículo 2. 2 Coríntios 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a mulher, acabamos de ler e explicar, com a sua astúcia. Qual é a astúcia da serpente? Tirar a pessoa da Escritura, tirar a pessoa do Evangelho, é sempre a mesma coisa. Assim, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E o que vai acontecer? E se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Agora, o que isso vai ocasionar para a pessoa? Olha lá, presta atenção. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, olha lá. Então a mente corrompida, que se apartou da simplicidade devido a Cristo, ela vai dar crédito para isso aqui, ó. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Olha lá, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, e evangelho diferente que não tendes abraçado. O que vai acontecer com essa pessoa? A esse de boa mente tolerais. Então depois da mente corrompida, se apartar da simplicidade devida a Cristo, então eu vou dar crédito a outro evangelho, a espírito. Isso é muito sério que eu estou te dizendo, meu irmão. Eu demorei muitos anos para enxergar isso aqui. Eu vou dar crédito a um outro Jesus. Vocês entendem isso ou não? Vou dar crédito a espírito diferente e a evangelho diferente. Como eu posso te explicar isso? Vamos lá para 1 Timóteo, vamos trabalhar ali, depois a gente volta. 1 Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: que espírito diferente é esse que Paulo tem em mente? Ele diz assim no capítulo 4 de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. O que é se apostatar da fé? Preste atenção. A pessoa começou certo, ela creu em Jesus Cristo, ela começou certo, direitinho, mas depois ela foi se desviando, crendo num monte de outras coisas, e ela se apostatou da fé. Ela mesma não sabe disso, mas ela saiu da fé, ela está com outra fé, outra coisa, se apostatou, se desviou da verdade, seguiu um outro caminho que não é o caminho da fé. Agora, por que ela fez isso? Por que ocasionou isso no coração dela? Olha lá, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens, olha lá, homens que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência. Porque essas pessoas se apostataram da fé, se desviaram da fé. Se você perguntar para elas, você está crendo? Ela fala, eu creio, mas ela está crendo em quê? Ela se desviou da verdade, se apostatou da fé, porque foi ação de espíritos enganadores e ensinos ou doutrinas do quê? Dos demônios. Agora para um pouquinho. Você já viu o que está dentro da igreja evangélica hoje? Trouxeram a macumba para dentro da igreja. Ah, pastor, não fala assim. Não falo.
Aí você está num culto, o cara fala assim, cadê o tranca-rua? Manifesta e pera um pouquinho. Onde está escrito aqui tranca-rua? Eu nunca vi um dos apóstolos num culto que vai prestar a Deus invocar demônio para se manifestar. Olha, quem praticou isso aqui? Mostra aqui na Bíblia. E aí todos os nomes da macumba estão dentro da igreja. É tranca-rua, é o Exu do Lodo, Exu Caveira, Pombagira, né? Exu Mirim. Você não tem culto. Então fica falando isso. A doutrina dos demônios, os ensinos dos demônios. Ou esse demônio faz. Aí o macumbeiro, o pai de santo, vem para o evangelho. Lá na macumba, ele sabia 100 nomes de demônios, ele fez oferta para 100 demônios, acendeu charuto, cigarro, vela, matou animal, fez tudo. Vou falar assim, o diabo a 4 na macumba, né? Não fez? Agora ele vem para a igreja, aceitou Jesus. Em pouco tempo ele está dando testemunho, ex-macumbeiro. Oh, glória a Deus, eu vou lá. Agora ele vem e traz todas as revelações da macumba para o culto. Porque esse demônio faz isso, aquele demônio faz aquilo, aquele demônio pega na criança e já faz um livro. E daqui a pouco está a igreja falando esse monte de coisa da macumba que não é o evangelho. E está num culto, está amarrado demônio disso, amarrado demônio daquilo. Sim ou não? Aí está tudo acrentalhado. Ó, é o demônio, a macumba, é o tranca-rua, é o pombagira, é isso, e está amarrado. Né? Eu que participei de batalha espiritual, o que eles faziam? Não convém falar o nome aqui. Mas uma que trabalha de batalha espiritual aqui no Brasil, famosa. O que eles faziam? Eles davam uma lista de 100 nomes de demônios. Aí você ia ver tudo da macumba, Xangô, os demônios, o nome de santos da igreja católica. E você tinha que falar cada nome daquele e amarrar e quebrar o poder dele. Quando que tinha que fazer isso? Todos os dias. Quem pratica isso está no inferno, atormentado. Aí você vê, vocês estão entendendo isso? Doutrina dos demônios e espíritos enganadores. Agora, bom, vamos trabalhar nisso agora. Quando se fala em demônio, o que a pessoa vai entender? Alguém vai ficar possuído, ficar com a mão para trás, mudar a voz. Isso é demônio? Claro que é. Na macumba tá cheio. Eu tive um colega que era pai de santo. Um dia eu fui lá ver o que ele fazia. Eu entrei lá, ele ficava num cantinho assim, ficava lá, daqui a pouco ele mudava, ele vinha assim pra mim, né? Eu não era crente nem nada. Aí eu via tudo isso. Então, geralmente pensa que demônio é só aquele que vem, incorpora no indivíduo, fala grosso, aí o pastor expulsa e vai embora. Mas os demônios têm uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Quando fala em Efésios 6, fala o quê? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Aparece uma hierarquia de 4 níveis lá. Todos derrotados pelo Senhor Jesus. Mas eu estou te ensinando isso. Então a pessoa pensa que o demônio vai lá. A pessoa incorpora, o pastor fica, tá vendo que poder que eu tenho? Minha igreja é de libertação. Mas tem demônios que não se incorporam em ninguém, não entram em ninguém. Tem demônios em níveis que trabalham na mente da pessoa para induzir a pessoa às falsas doutrinas, a falsas emoções, falsos sentimentos. Esses não incorporam em ninguém. Aí você vê um indivíduo ligado na palavra de Deus, de repente ele se desvia da palavra de Deus, começa a pregar coisas, ter revelações que não para mais, vai longe, se afasta do evangelho. Tem demônios que só trabalham para desviar a mente do crente da verdade e da palavra de Deus. Não se incorporam em ninguém. Você pode ver que todo falso profeta começou dentro da igreja. Joseph Smith começou dentro da igreja. Charles Taze Russell do Adventismo começou
dentro da igreja, sim ou não? Todos os falsos profetas começaram dentro da igreja evangélica. Espíritos enganadores. O que o espírito enganador faz? Desviar a pessoa da palavra de Deus. Então, esses demônios, eles trabalham no ensino para desvirtuar o crente da verdade. Então você vê lá um indivíduo assim: de joelho aí, demônio, o que você está fazendo? Eu estou na vida dele, o que você vai fazer? Vai matar? Agora não vai matar mais. Todo mundo vibra, né? Sui. O demônio está vencido. Daqui a pouco ele vem aqui: olha, meus irmãos, eu consagrei essa rosa. Presta atenção. Quem levar essa rosa para casa está livre do mal. O demônio acima na mente dele está pregando uma mentira. Vocês estão entendendo ou não? Ele expulsou aquele ali. Mas ele vem com a falsa doutrina, o ensino errado, o ensino dos demônios, desvirtuado da palavra de Deus. Ele vai distribuir terra orada. Subiu no monte, enterrou o azeite lá 7 dias, vai dizer que libertou. Aí ele vai dar, o que ele vai dar? Pô, um monte de óleo mesclado que vai libertar. Ele vai dar chavinha de plástico. Aí ele vai dar fronha para as pessoas dormirem e dar a oferta que ele quer. Vocês estão entendendo ou não? Expulsou um demônio aqui, mas a mente dele é propagadora da mentira, que não é o evangelho. A coisa é muito mais sutil do que aparecer alguém na televisão: sai. Isso também é. Mas os demônios que desviam as pessoas do evangelho, da verdade, que escondem a obra da cruz, isso é muito mais sutil. Ninguém fala dessas coisas. Pensa que demônio é só incorporar e fazer das pessoas um cavalo, que nem diz lá na macumba. Tem os espíritos enganadores que desviam a pessoa da palavra, levam liderança para uma tradição cega, levam a liderança ficar corrompida com a política dentro da igreja. Esses ninguém expulsa, ninguém fala nisso, não é? Leva o indivíduo a ser ganancioso, a comercializar a palavra de Deus. O que mais você vê é comércio da palavra de Deus. Leva o indivíduo a toda hora na televisão, trazer um indivíduo lá. O que ele faz? Quem vai dar aqui? Eu tenho revelação, que Deus vai abrir as portas da prosperidade na sua vida, e toda aquela coisa. E ora, eu estou sentindo agora um grande poder, mas você tem que pegar o telefone agora e dar uma oferta de 500, de 1.000, de 5.000, de 10.000. Você não vê isso direto? E aí mancha o evangelho com essa mercadoria, com essas coisas expostas. Esses são os demônios muito mais sutis do que aquele que se incorpora, que para mim são os office boys, né? Vamos dizer assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Não é? Por isso que você tem que olhar para o que está escrito, nem que você fique sozinho, solitário. Fique com o evangelho, não interessa as outras coisas. Não interessa, a gente tem que pregar a verdade, custe o que custar, e a verdade não agrada. A verdade não agrada mesmo, porque a verdade revela o que é mentira. Agora você vê lá um pastor, 30 anos na igreja, líder da igreja, aquele monte de tradição, aquele monte de coisa, não sai dali, não sacode nada, não muda nada. Sempre aquela mesma coisa, aquela mesma tradição, e esconde certas coisas da palavra de Deus, fica tudo enrustido ali, para não derrubar o império. Muitas vezes a mente dele já rodou para esses demônios há muito tempo. Ele já está financeiramente bem, os filhos deles têm tudo cargo dentro da igreja, ganham salários altos lá dentro. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Tocam, cantam, mandam em tudo. E não vai querer falar a verdade, porque vai custar tudo aquilo ali. Ele vai perder tanta coisa. Nossa, isso é pesado que eu estou te dizendo. Você aceita? Então vou recapitular, para ficar bem assim na tua mente. Os piores demônios não são esses que se manifestam. São esses espíritos enganadores que trabalham na mente, no coração dos homens e desviam os homens da palavra, da verdade. Isso são os piores demônios. É contra esses que nós lutamos, né? E a luta contra eles não é na base do grito. Vai ficar uma tarde inteira: sai demônio, sai.
Se o erro está na tua cabeça, não vai sair, só sai com a verdade da palavra de Deus. Não sai de outra forma. Então você vê muito que a batalha espiritual é uma batalha ilusória, é imaginação. A pessoa só grita para os ares. É imaginação. A verdadeira batalha espiritual é quando você pega a verdade, põe a verdade, isso destrói as fortalezas. Derruba o sofisma, derruba a altivez, muda a cabeça da pessoa. É isso que muda. Agora pode gritar e para falar, vamos fazer campanha de rodar muralha. Não vai resolver nada. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha lá, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. O que é hipocrisia? O que é um hipócrita? Ele é o centro de tudo, não é Cristo. Ele é o que aparece, ele que é o bom, ele que é o santo, ele que é o milagreiro, ele que é o grande, ele que é o pai apóstolo, pai dos apóstolos, ele que é tudo isso aí. Mas ele tem a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? Você já deve ter feito alguma restauração no dente, né? Pelo menos uma boa parte já fez. O que o dentista faz? Vem ali com uma agulhinha, te aplica uma anestesia ali na gengiva, daqui a pouco você pode dar um soco assim, não sente nada. Perdeu totalmente a sensibilidade. Isso é uma mente cauterizada. Ele já está tão afundado naquilo que não tem mais palavras para ele. Cauterizou, a coisa está anestesiada. Anestesiou a cabeça dele. Ele olha a verdade, mas não vai mais falar aquilo. Está dentro do sistema. Não vai falar nunca isso. Aí ele diz, olha lá. Hipocrisia de homens, ela falam mentira, que tem a cauterizado a própria consciência. Na consciência dele, ele já cauterizou, já está insensível, anestesiou tudo. Obedecerem a espíritos enganadores. Então o que Paulo fala? Vamos voltar lá para 2 Coríntios 11. Olha o que ele fala, o que acontece quando a mente da pessoa é corrompida, quando a mente foi enganada como a de Eva foi. Olha lá, versículo 4, 2 Coríntios 11, 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. Olha, Jesus Cristo que nós queremos é aquele que nasceu da Virgem Maria, é o Filho de Deus, é Deus, homem Deus. Foi o sacrifício perfeito na cruz, ressuscitou no terceiro dia. E ele veio aqui com qual finalidade? Trazer a vida eterna. Jesus não é um grande empresário. Na obra da cruz ele não veio promover prosperidade para todo mundo. Ele não veio levantar empresário, tirar empresário do vermelho. Ele não veio morrer para dar casa própria, dinheiro, para enriquecer as pessoas. Não! Ele pode fazer tudo isso? Pode. Mas ele é aquilo que João Batista disse. Olha o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. É esse Cristo que nós cremos. É esse aí que veio chamar o pecador ao arrependimento, que veio trazer a vida eterna, que veio destruir o diabo na cruz. Agora, na cabeça de muitos Cristo, na cabeça do empresário, ele vai no congresso, porque ele tem que ficar rico. Cristo para ele é isso aí. Ele não está a fim de se arrepender, de mudar de vida. Não, ele quer ficar rico, porque alguém propôs que Deus vai fazer ele ficar rico. Ele nem sabe quem é Jesus. O doente vem, acredita num suor, porque ele está cego. Ele vai acreditar, mas ele não vê, não sabe quem é Jesus. Vocês entendem isso ou não? Eu nunca vi um dos apóstolos, nem Jesus Cristo envolvido com partido político, envolvido com a política. Você viu? Você viu Jesus envolvido com a política de César? Ele podia. Você viu alguns dos apóstolos envolvidos com o governador, com o rei, seja lá o que for do tempo dele? Nunca vi isso. Evangelho e política não se combinam. Alguém vai falar assim, esse pastor aí não está com nada. Mas hoje em dia, o que você vê? A liderança da igreja envolvida de rabo preso com a política, com os governadores, não é? Você não vê isso? Você não vê púlpito sendo dado a quem não sabe nem o que é a palavra de Deus,
para fazer propaganda eleitoral. Você não vê liderança da igreja dizendo, ó, vota nesse, vota naquele, vota nesse, indicando a quem tem que votar, e geralmente auxílio seus parentes, e quem é melhor na igreja. Você não vê isso. Você viu alguma vez Jesus falou isso? Esse negócio de dar a César o que era César é o tributo. Era o tributo, era a moeda que pertencia a César, não é outra coisa. Mas hoje em dia você vê a igreja mesclada com isso, não vê? Você vê. Está vendo os espíritos enganadores? Então a igreja que tinha que ser a coluna e baluarte da verdade, ela está toda misturada. E as igrejas mais antigas estão por aqui de política, por aqui. Estão ou não estão? Estão. Eles não vão ter coragem de te pregar isso que eu estou falando. Eles não vão ter coragem de num púlpito falar com ousadia, porque eles estão escondidos atrás disso. Olha os espíritos enganadores. E as doutrinas dos demônios, coisas que vêm sutil. Então olha lá, o que ele fala? Versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais a lá espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Por que evangelho diferente? Olha, quer ver aqui? Vamos lá para João. Evangelho de João, vamos lá. João. Capítulo 1. Versículo 15 e diante, João está dando testemunho de Jesus. João Batista está testemunhando de Jesus. Olha lá. João testemunha, versículo 15, João 1,15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça é a verdade. Olha que graça é verdade. Vieram por quem? Por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que é Jesus, é quem o revelou. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, esse é o evangelho da graça de Deus, vieram por Jesus Cristo. Está aí a nova aliança. Jesus dá início ao evangelho da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Tudo é dado de graça para o homem. Deus não cobra nada de ninguém, não tem custo. Deus não cobra nada, não comercializa nada. É tudo de graça da parte de Deus. De graça recebeste, de graça dá. Isso é o evangelho da graça de Deus. E Cristo já fez tudo para mim e me dá de graça. Agora, qual é o outro evangelho? Vocês estão vendo outro evangelho aí? Não fala da graça de Deus. Não fala de Jesus, o sacrifício perfeito do sangue derramado. Evangelho que eu tenho que fazer campanha, voto, conquistar, ficar rico. Não tem nada a ver com o evangelho. Vocês aceitam isso ou não? Às vezes fico preocupado com você. Olha lá o versículo 29 desse capítulo 1. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha a ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha aqui, ó, que tira o pecado do mundo. É o único meio de se resolver o problema do pecado. Olha o versículo 36. Vem Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Volta lá para 2 Coríntios. Então, vindo alguém, olha o que ele diz. Versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. O que tem de gente dentro da igreja recebendo espírito diferente, gente? Crendo em qualquer coisa. Ou evangelho diferente que não tem. Olha o que ele fala, olha. Espírito diferente, né? Aceitais espírito diferente, evangelho diferente e outro Jesus que não temos pregado. A esse de, né? Olha lá, evangelho diferente que não tendes abraçado,
A esse de boa mente tolerais. A esse de boa mente tolerais. As pessoas toleram. Agora, nesse mesmo capítulo, olha o que ele vai falar. Versículo 13, olha lá. Nós vamos rodeando, vai e vem na Escritura para trabalhar bem. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Trabalham na fraude, transformando, eles se transformaram em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o que Satanás faz? Se transforma em anjo de luz. Quer dizer que o diabo se transforma em anjo de luz, se transforma em anjo de luz. Olha lá, e o diabo também, assim como Cristo tem os seus ministros para pregar o evangelho, o diabo também tem ministros? Tem, olha lá. Versículo 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então o diabo também tem os seus pastores, os seus ministros, que são ministros dele, mas se fazem passar por ministros de justiça. Você vê um monte de gente com a Bíblia debaixo do braço. Meus irmãos, custa caro falar isso, mas eu vou falar. Um monte de gente com a Bíblia debaixo do braço. Gente com um programa de televisão que são ministros do diabo. Porque não pregam o evangelho, só tomam o que as pessoas têm dia e noite, noite e dia. Só tomam o que as pessoas têm. Confundem o evangelho por aquilo que ensinam, por aquilo que pregam. Confundem a cabeça das pessoas, né? São os espíritos enganadores. Então, o diabo se transforma em anjo de luz. Meu irmão, pensa nisso. Isso aqui está escrito, isso é verdade. Ó. A pessoa pensa, eu vou repetir, não pensa que só aquele demônio que se manifesta é o diabo. O diabo era um querubim da guarda, ele foi criado por Deus. Presta atenção. Antes de ser diabo, ele era um querubim. Ele conheceu os céus, ele conheceu os louvores, os seres celestiais. Nós não sabemos quantos anos, quanto tempo ele viveu no céu antes de se transformar em diabo. A inteligência dele, por isso a inteligência do diabo vai muito além da inteligência humana. Ainda que ele tenha caído por terra e sido amaldiçoado por Deus, ele é muito mais inteligente do que qualquer homem. Não estou exaltando ele, não. Então, e outra, ele foi o autor da queda da mulher, ele conhece a mente do homem, muito mais do que nós imaginamos. Está bem claro isso? Antes que o homem já existia, ele existe. Então a única coisa que vence o diabo é a sabedoria de Deus. É a palavra de Deus. Não é, o homem não tem condições, nenhum homem comum tem condições de vencer o diabo e derrotar o diabo. Nenhum. Pode gritar, pode passar óleo, pode acender fogueira santa, pode jogar sal grosso, pode lavar a igreja de óleo. Isso é tudo religião. A única coisa que vence o diabo é isso. Está escrito, como Jesus Cristo fez em Mateus 4, está escrito, com 3 versículos de Deuteronômio ele venceu o diabo. Então o diabo está rindo de tanta coisa que a igreja faz, que é inofensivo para ele. Ele está preocupado que a pessoa entenda o evangelho, porque entendendo o evangelho a pessoa sai do sistema religioso, é liberta. Então ele se transforma em anjo de luz. Então, quando eu vejo os homens tentando vencer o diabo vamos criar uma estratégia. Coitado, eles acham que tem inteligência para criar uma estratégia. O diabo é vencido pelo está escrito. Se está escrito é verdade. Não tem outra coisa que vence o diabo. Pode fazer as campanhas, pode um monte de gente pôr a mão na tua cabeça. Se a tua mente não for renovada com a palavra de Deus, você é escravizado pelo engano. Não tem como. Não tem como. Então ele se transforma em anjo de luz. Vou brincar com você. Lembra uma música do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele viu Cristo ser crucificado. Isso sim que é uma coisa do diabo, uma música do diabo. Vocês estão entendendo ou não?
Fala sério, bem alto. Descreve, depois lê lá. Eu não vou procurar tudo isso aqui, porque senão não dá tempo. Então, só para você entender os espíritos enganadores, a mente corrompida, a luta contra o diabo está muito acima disso que a gente vê. Esse ritual religioso todo. Eu só venço o diabo com está escrito e é verdade. Então, os ministros dele, olha, presta atenção. No começo da igreja, o que o diabo fazia? Ele queria matar os apóstolos. Então você vai ver em Atos uma perseguição para matar. Para matar. Então a igreja cresceu nessa perseguição. Eles iam indo pregando a palavra. Então o diabo queria matar. Depois o diabo entendeu o seguinte: não adianta querer matar. Eu vou me introduzir no meio deles. E misturar, se misturar com eles. Confundir a cabeça deles. E até hoje ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa. Se misturar, confundir, para que a pessoa não veja a verdade. Não entenda o evangelho. A mente corrompida. Isso é muito sério que eu estou dizendo para você, meus irmãos. Eu não estou brincando aqui. Falando essas coisas, isso vai para a internet, você não sabe as coisas. Tem uns que têm até raiva de mim. Outros gostam, né? Mas pouco importa com quem não gosta. O importante é alcançar alguém. Alcançar alguém. Fala, Valdeci, pode falar. Então esses são os espíritos enganadores, né? Bom, já deu horário aqui, a semana que vem vamos continuar esse assunto, a semana que vem, né? Tá bom? Então Deus abençoe vocês. Domingo vamos todos estar aqui no culto, se esforce para estar presente.